Para continuar, contamos con la conferencia Transporte Público, Diseño Institucional para los Desafíos del Futuro, impartida por el conferencista internacional maestro Sergio Abelleda, quien es coordinador del Centro de Movilidad Urbana del Laboratorio de Ciudades Arquitecto Futuro del INSPER. Lo acompaña el licenciado Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos estamos diciendo de lujo al contar con la presencia y la participación de, aparte, un buen amigo, un gran especialista en temas de transporte y movilidad. Tienen ahí enfrente su semblanza, tardaré mucho tiempo en leerla y ocuparía esta sesión, entonces vamos a aprovechar para entrar en el tema. Hemos estado viendo a lo largo del día, primeramente con la participación de Viviana y después con el tema de 20 años innovando en transporte, cómo se ve el paso de Metrobús. Y ahorita acabamos de escuchar a las armadoras. Uno de los requerimientos principales por parte de las autoridades es modernizar los sistemas de transporte, tener unidades de alta gama, por decirlo de un modo, con tecnología nueva, uso de energías limpias, de mayor capacidad. Pero, como dijo Viviana, no quieren poner lana, no quieren poner plata a esos proyectos que en muchos de los casos tiene que poner directamente el operador. Y ahora nos encontramos con otro gran problema, los distintos modelos de financiamiento que han ido cambiando con el transcurso del tiempo y que ahora son necesarios esos esquemas de garantías, esquemas de financiamiento, esquemas de incentivos, a efecto de que podamos transitar a estos modelos que necesita la ciudad. No es que no los necesite y de manera urgente por los grandes temas que hemos platicado en el día de hoy. Ha caído la demanda, mal calidad del servicio, tenemos que trabajar para recuperar la demanda y la única manera de hacer es mejorando el servicio, pero también lo tenemos que hacer con una flota de calidad. Estamos entrando en una etapa distinta, la electromovilidad, que implica unos modelos distintos para operación, modelos distintos para financiar y tenemos que empezar a entender que la transición del hombre-camión a empresas es necesaria, pero con ciertas bases fundamentales al momento de establecer estos nuevos sistemas de transporte. De esto y más nos va a platicar Sergio, a quien le doy la palabra. Buenos días. Muchas gracias, Nico Rosales. Muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme estar acá de vuelta en la Ciudad de México, esta ciudad donde yo ya viví por 2 años. Y tengo una alegría inmensa de estar aquí con ustedes porque, más allá de eso, ustedes son un ejemplo para el mundo de buenas prácticas en términos de transporte público. Acabo de platicar un poco con un compañero nuestro sobre el Metrobús. Todos nosotros en Brasil platicamos sobre el Metrobús. Son 20 años de un transporte público que es eficiente, que tiene prioridad sobre la vía, sobre los coches privados y que mueve una cantidad inmensa de personas con eficiencia, rapidez y calidad. El tema, se puede poner mi presentación, yo lo agradezco. El tema de hoy es un tema muy importante. Nosotros tenemos un diagnóstico que podría no ser optimista en términos de transporte público. En mi ciudad de São Paulo, que tiene muchas cosas parecidas con México, una de ellas es que somos 23 millones de habitantes en la zona metropolitana, muy parecida, la misma cantidad casi acá en México. Nosotros estamos asistindo ano al año bajar el número de personas en transporte público y crecer el número de personas en el transporte individual. Viviana hablaba ahora poco sobre el tiempo de las motocicletas. Esse é um tempo de tragédia. Em Brasil, perdemos em São Paulo mais de 2 pessoas por dia em motocicletas. Se muerem. Se nós não atuamos agora para cambiar esta realidade, nós vamos ter cidades absolutamente incapazes de proporcionar qualidade de vida, eficiência econômica, saúde e felicidade para a gente, se a gente decide mover-se solamente em transporte individual motorizado. É preciso cambiarmos, é necessário cambiarmos os modelos que nós temos de explotar o serviço de transporte público. Há mais de 50 anos, em Brasil, e eu penso que o mesmo acá em México, começou o sistema de transporte público. Antes não havia.
As cidades eram chiquitas, a gente se movia por caballos, a pé, por las bicis, pero crescemos, as distâncias se quedaram maiores e necessitamos conectar a gente. E isto se começou não com a ideia de transporte público. Empresários, gente de visão, começaram a oferecer seus caminhões para transportar a gente. Em determinado momento, o governo disse: mira, isto não é transporte privado, isto não é como pequenas tiendas de barrio ou como pequenos restaurantes. Isto tem interesse público. Há que mover a gente de acordo com a necessidade da gente e não com a ideia de ganância que move o setor privado. E nesses 50 anos, nós fomos cambiando os modelos de negócios. Começamos com pequenos caminhões, caminhões, que todavia ainda há, mas em seguida entendíamos que deveríamos autorizar grandes companhias a prestar os serviços, começamos a desenhar rutas, começamos a integrar rutas, a criar modelos de tarifação, primeiro manuais, depois digitais, começamos a criar apps para sermos metros, para sermos grandes infraestruturas. Pero o que vai passar no futuro é muito importante do ponto de vista institucional. Nós sempre tivemos o modelo tradicional, até os anos 90, concessões baseadas em rutas fijas. A autoridade desenha a ruta e diz: acá eu lhe permito que tu explote esta ruta. Ou tu companhia vai explotar muitas rutas na cidade, ou talvez todas as rutas na cidade. Depois, trabalhávamos com supervisão governamental mínima. O governo dizia: contratei a companhia de autobús, o problema agora é de ella. Ella tem que prover o serviço. E eu vou me quedar acá com comportamento que Viviana dizia hoje por la manhã, que os governos necessitam cambiar seu rol. Nós vamos platicar pouco disso mais tarde em minha apresentação, pero era modelo em que o governo pouco que lavava suas manos, não? Modelo custo mais benefício. Nós dividíamos o custo de serviço por los usuários e os riscos eram assumidos por os operadores. Os operadores poniam os caminhões em las calles. Se hubiera passageiros, muito bem, eles tinham ganância. Se os passageiros decidiam não viajar, os empresários não tinham ganância. Se o caminhão era bueno ou malo, era uma decisão exclusiva do operador. Todos os riscos do negócio estavam nas mãos do operador. Nós tivemos acá, eu penso que Ciudad de México é caso emblemático, porque acá sempre tivemos sistema, agora sim, organizado por las linhas estruturais, mas todavia temos caminhões explotando como serviço com pouca supervisão governamental, poucos estándares e risco quase todo do dueño del caminhão. É serviço, claro, altamente flexível, porque o homem caminhão pode decidir, o homem que maneja o caminhão pode decidir que horas vai começar, onde vai ser sua ruta, onde vai parar, se vai atender usuários aqui ou allá, pero isto reduz muito a qualidade e a segurança. Aí, nós vimos uma geração de reformas a partir de 1990, e isto coincide com o Brasil. Em Brasil, a lei de concessões públicas é de 1995. Aí criamos os modelos de concessões públicas. Antes não tínhamos modelo muito estruturado. Então, começamos com licitações competitivas. Em 2012, em São Paulo, licitamos todo o sistema de transporte público da cidade de São Paulo, que tinha, neste período, 14.500 autobuses. Dividimos isto em 32 contratos e contratamos 32 distintas companhias, não exatamente distintas companhias, mas muitas companhias com 32 contratos. E uma competição entre elas para disputar estes contratos. Hasta aí, nós não pagávamos, em verdade, o operador. O operador recebia o dinheiro solo dos usuários. E recebia conforme o usuário entrava. Se o usuário não subia, ele não tinha plata. Se subia mais do que previsto, a ganância crescia. Se subia menos, a ganância não crescia. E o modelo de financiação se calculava desta maneira. Qual é o custo de produção de serviço? X. Quantos usuários que pagam temos em geral? X. Hacíamos a divisão e cobrávamos dos usuários todos os custos dos serviços. Não havia subsídio. Não havia a ideia de que nós que pagamos impostos, aunque não
subimos en el transporte público, deberíamos contribuir con el transporte público. No. La idea era, los únicos que se beneficiam del transporte público son los usuarios. Por tanto, ellos deben pagar todos los costos de producción de servicio. Y ahí cambiamos y creamos otros modelos de remuneración. Y el siguiente fue el modelo de pagar por kilómetro, por producción de servicio. O sea, el gobierno recaudaba todo el dinero y pagaba para el operador conforme él producía el servicio. Y una forma de medir la producción de servicio era el número de kilómetros que los buses caminhavam, trafegavam todo el día. Mira que acá hay un cambio de idea muy importante. El riesgo de demanda sale de las manos del operador y va para el poder público. Y el operador pasa a tener una previsión más segura de cuánto va a recibir de acuerdo con su producción. Y enseguida también creamos una idea de división de responsabilidades. El gobierno planea, el gobierno regula, el gobierno controla y el operador ejecuta. ¿Ejecuta todo el servicio? No. Este es un problema que tenemos en nuestra área. En São Paulo, nosotros hicimos concesiones de líneas de metro. Transferimos la operación y hasta la construcción de una línea de metro para el sector privado. Cuando transferimos la operación del metro para el sector privado, lo que pasa, él es responsable por todos los componentes del servicio. Tiene que mantener los trenes, mantener los sistemas de control, mantener las estaciones y mantener la vía. Eu fui secretário em São Paulo, Nicola, entre 2017 e 2018, aí platicávamos muito. Uma vez eu chamei um empresário, um operador, e lhe disse, tu serviço está muito malo. Tenho acá os índices de qualidade e, por exemplo, a disponibilidade de tu flota está mais baixa que o promédio de todos os operadores. E ele me contestou, sim, secretário, eu lo sei, é verdade. Pero tu sabes por que a disponibilidade de minha flota está baixa? Eu disse, tu não haces mantenimento de forma correta, adequada. Ele disse, não. É porque em la zona que eu trabalho, o pavimento é muito malo. Eu tenho problema com llantas, com a suspensão de los coches, com os equipos de los coches. E eu não sou responsável por fazer mantenimento de via. Tu és o responsável por fazer mantenimento de via. És a alcadia. Ou seja, tu estás me chamando acá por um problema que tu contribuye. Então, o empresário não tem sobre suas manos todos os elementos que compõem o serviço. Este é um problema porque pode haver aí, como se passou comigo, um não alinhamento correto para a produção de buenos serviços. A segunda geração é a geração que agora chega a sua maturidade, que é a geração de los contratos por níveis de serviço. Alguém disse, mira, nós não podemos transferir o serviço para o empresário, para o privado, e só pagar por produção. Se o coche sai del pátio, vai ao terminal, presta o serviço todo o dia, ao fim do dia retorna, eu hago a medição de quilômetros e pago por esses quilômetros. Pero este coche estava limpo. Este coche tinha os equipos necessários e que estão nos estándares de prestação de serviço, Wi-Fi, ar-condicionado, puertas para cargar teléfonos, os bancos estavam bem, os asientos estavam bem, o chofer manejava bem. Este bus ha prestado o serviço com qualidade ou solo circulou por las calles? O usuário tem a informação correta para buscar este serviço? Ou seja, começamos a dizer que era preciso, era necessário que o empresário buscasse não só prestar o serviço, mas prestar com níveis e estándares de qualidade. Começamos também a dizer como alinhar os interesses. Porque, mira, temos três atores muito importantes na prestação de serviço de transporte público. Um é o governo. Al fim do dia, o que quer o governo? Como? Um bom serviço. Não, querem ganhar as eleições. Vamos ser sinceros. É isso, não? Pero para ganhar as eleições, eles querem bom serviço.
Quieren que la gente diga que el servicio es bueno. Ese es el interés del gobierno. Pero el interés del gobierno también debe ser asegurar el cumplimiento de los estándares de la ley, porque ahí hay órganos de control que están mirando a todos. ¿Cuál es el interés del empresario al fin del día? ¿Cuál es el interés de un empresario? Ganancia. Y no hay ningún problema en eso, por favor. No esperen de empresarios el trabajo de ONGs. Si somos empresarios, tenemos capital, nosotros nos movemos buscando la mayor ganancia. Eso no está malo. Así es el juego. Entonces, tenemos acá un interés de ampliar las ganancias. Y tenemos un tercer actor muy importante que se llama usuario. ¿Qué quiere el usuario? El transporte de calidad. Rápido, eficiente, bonito, que sea más atractivo que la motocicleta. Eso que quiere el usuario. Alinear estes intereses es muy difícil. Es una tarea muy difícil. Porque si yo quiero más ganancia, ¿cómo obtengo más ganancia? Puedo reducir costos. ¿Por qué voy a limpiar los autobuses todas las noches? Voy a hacerlo una vez por semana. ¿Por qué voy a poner los autobuses con ar condicionado? Este es más caro, más difícil de operar, más mantenimiento. ¿Por qué voy a buscar buses eléctricos que son tan más caros? O sea, la forma de obtener el alineamiento de interés es económico. Yo puedo poner en el contrato, yo fui secretario en São Paulo y apliqué, yo no sé si se habla así en español, pusimos más de 40.000 multas sobre los empresarios de autobuses. Ellos deben tener pagado como 2.000. Después me fui. Las multas no son eficientes. No es el miedo que mueve al empresario, es la ganancia. O sea, nosotros tenemos que premiar la calidad con más remuneración por el servicio. Ahí sí yo alineo el interés del empresario con el interés del usuario y del gobierno. O sea, empezamos entonces en 2005 a pagos variables. Por ejemplo, en São Paulo, en el contrato que hicimos en 2019, yo no era más secretario, mas trabajé en la preparación de los documentos de la licitación. La remuneración de los empresarios tiene una fórmula muy compleja, pero sencilla para decirles cómo es, para enseñarles. 1, nivel de servicio, cantidad de coches, costos fijos, flota, inmuebles donde están los depots, costos variables, el combustible, lubricante, las llantas, costos de persona, el pago de choferes, de mecánicos, de fiscales. Y hay una variación de hasta 15% por la calidad de servicio. Hay muchos índices que son medidos por la alcaldía y que si el empresario alcanza, va a ganar más. No es multa. Él no tiene que presentar defensa, no hay proceso administrativo, no hay nada. Alcanza, gana. No alcanza, no gana. Por ejemplo, hay una encuesta de evaluación de servicio con los usuarios. Se baja la evaluación de los usuarios sobre la calidad de servicio, baja la remuneración. O sea, nosotros movemos el interés del empresario, que es ampliar sus ganancias, diciendo, ofrezca mejor servicio que vas a ampliar su ganancia. Entonces, empezamos a tener modelos más complejos. Y ahora necesitamos tener tecnología, data, para medir esta calidad de servicio, que no es sencillo. No podemos tener gente con papelitos en los terminales, viendo si el autobús está en el horario o no está. Eso tiene que ser automático por sistemas de datos, generando informaciones que al fin del día, al fin del mes, dicen, empresario, tú alcanzaste este nivel de servicio, vas a recibir en este mes en tanto. Por eso monitoreo avanzado. No hay más que hablar de servicio de transporte público sin monitoreo avanzado. ¿Por qué los APs hacen tanto suceso? En São Paulo, la encuesta Origen y Destino que publicamos hace 3 meses, nos enseña un crecimiento asustador de la gente que se mueve por apps. Estes que chamamos um coche, em 5 minutos o coche está acá na porta e nos leva. Qual é o problema os apps solucionaram para nós? Eu queria mover-me, pero não sabia onde estava o táxi. O chofer de táxi queria mover-me, pero não sabia onde eu estava. O único problema que os apps resolveram foi:
ponernos em contato. Esse é o único problema. Eles não têm coche, não fazem mantenimento, não entrenam choferes, nada. Só dizem, José, Sérgio está no auditório, quer ir ao aeroporto. Sérgio, José está cerca de ti, vai levar-te ao aeroporto. E por que encanta isso a gente? A possibilidade de controlar o viaje. Nós temos que oferecer a mesma possibilidade no transporte público, aunque com rutas fijas. Porque eu estou convencido que rutas fijas são boas, são sosteníveis. Temos que consolidar viagens em rutas fijas. Pero nós temos que dizer ao usuário, Sérgio, tu Metrobús vai passar em 5 minutos. Se sales a hora do auditório, quando chegas em la parada, tu Metrobús vai chegar em 30 segundos. E o Metrobús chega em 30 segundos. Sérgio, tu pagas o Metrobús com a mesma tarjeta que vai aceder todos os demais serviços da cidade. Em Istambul, Nico, eu pude aceder hasta o banho público no mercado municipal com a mesma tarjeta que eu acedia ao metro, ao tram, ao bus, ao táxi, aos coches por app, à bici compartida, todo muito sencillo. Em Curitiba, eu chego com minha tarjeta de crédito e subo ao BRT de Curitiba, o primeiro BRT do mundo. É muito sencillo, é digital, é todo rápido, pronto, listo. Acá tenho dois exemplos, um de Londres, que implantou um sistema com 675 rutas, com 7.500 autobuses, com um modelo de contrato muito raro. Em Londres temos dueños de buses e operadores de buses. Não são o mesmo, não coincidem. A alcaldía ha criado um fundo de inversión público-privado para comprar autobuses. Como invertir em papeles de governo? Tu vas a ter uma renta correspondiente à renta de los coches para os operadores. E contrata em outra licitação quem vai operar estes autobuses, que quem vai operar não são donos de autobuses. Este é um modelo super disruptivo para nós que estamos acostumbrados em sermos dueños de buses. Em Brasil, Nico, os empresários, eles competem não sobre ganância, sobre o número de coches que são dueños. Eu tenho 600 buses. Ah, não, eu tenho 800, sou melhor que tu. Pode estar ganhando muito menos plata, pero é um modelo mental de que eu tenho que ser dueño de los autobuses. Em Londres, hicieron distinto. Há vantagens e desvantagens. Ventajas, por exemplo, o governo pode cambiar o operador, sencillo. Te vas, não me gusta a ti, não presta bom serviço, pero os autobuses ele nos lleva. Ele se va. Pero o mantenimento é um tema riesgoso, porque se tu eres dueño do autobús, vas promover um mantenimento de um nível alto. Se tu simplesmente renta um autobús, o mantenimento pode quedar-se mais baixo. Há que ter muito cuidado com o tema de mantenimento da flota. E agora vamos a modelos muito disruptivos, a uma relação muito disruptiva. Primeiro, que podemos ter, num solo contrato, diferentes modos de transporte. Podemos ter uma companhia de bus oferecendo serviços de metrocable, ou uma companhia de metro oferecendo serviços de autobuses, em um único contrato. Mira, uma das dificuldades que nós temos para atrair os usuários é consolidar a ideia de sistema. Eu vou em São Paulo ao ônibus intermunicipal. Tenho que ter uma tarjeta e vou pagar uma tarifa. Aí, eu chego num terminal de buses da cidade de São Paulo. Tenho que ter outra tarjeta e vou pagar outra tarifa. Estou falando de ônibus intermunicipais metropolitanos, que não é de larga distância, não é México, Monterrey. Não, é São Paulo, Guarulhos, 20 quilômetros, todo conurbado na única cidade, pero regulações distintas. Vou recorrer à bici, ao sistema público de bici. Uma outra tarjeta, uma outra forma de aceder, uma outra tarifa. Isto, eu costumo dizer em São Paulo, se tu vives numa cidade cerca de São Paulo, ao lado, que nadie sabe onde está a fronteira, nadie, porque as cidades se juntaram. Se tu vives nesta cidade, em numa zona periférica, e queres ir ao centro da cidade, tu tens que ter uma tarjeta e pagar uma tarifa. Tu chegas no centro desta cidade e queres ir a São Paulo. Outra tarjeta e outra tarifa, porque um autobus é da alcaldia e o outro autobus é do governo do estado. Aí tu chegas em São Paulo, queres ir a um outro bairro, uma outra colônia. Uma terceira tarifa e uma terceira tarjeta.
que nós estamos dizendo a esta pessoa? Por favor, compre uma moto. Não venga a molestar-nos no transporte público. Tu eres uma moléstia para nós. E eles estão comprando motos, porque nós não temos a capacidade de promover a integração. Então, a integração institucional entre diferentes alcaldías e governos regionais, acá, a arrepia do governo, as alcaldías, são fundamentais. A integração em contratos também é bueno. Se nós temos um operador de autobús que também explota um serviço como um TRAN que se integra às linhas de autobús, não está malo, porque isto reduz o risco de competência e tudo mais. Nós estamos agora com um problema seríssimo de financiação de transporte público. Hasta alguns anos, o usuário caía dentro de nossos buses, assim como por gravidade. Agora não. Agora é muita competência. Agora eles estão saindo. Há huecos que eles podem sair muito sencillo. Os custos estão aumentando. Estava acá na mesa anterior falando de los buses elétricos, que são uma maravilha. Estou super convencido que são fundamentais. Mas comprar um bus elétrico não é sencillo. Não sei acá em México. Em São Paulo é de 3 a 4 vezes mais caro que um ônibus a diesel. É mais barato operar, mas necessitamos de capital para comprar. Há que ter ar-condicionado, há que ter Wi-Fi, há que ter muitas outras qualidades. Os custos vão subindo. E os ingressos bajando. A solução única se chama subsídio público, que é algo fundamental. Eu fui secretário em São Paulo e a alcaldía de São Paulo paga muito subsídio. Agora está pagando mais que 50% da conta. A conta do transporte público em São Paulo é como 3 mil milhões de dólares ao ano. A alcaldía paga 1,5 mil milhões de dólares por ano. Não para os empresários, para os usuários. O subsídio é para os usuários. Pero ele vai crescer. O subsídio chegou depois da pandemia e vai se quedar para sempre. O subsídio significa dinheiro público aos usuários, pero passa por la conta de los empresários. Não se regala subsídio poniendo na carteira o dinheiro de los usuários, na conta e no banco. Se passa por los empresários. Por quê? O subsídio ajuda a pagar a conta. Isto vai trazer muitíssima demanda de governança e transparência, e vou falar em seguida. Fomento à inovação, temos que buscar outras soluções, e enfoque sustentável. Eu fui a Bogotá, que tem a maior frota, se não a maior, está aí disputando com Santiago de Chile, a maior frota de buses elétricos da América. E eu perguntei, porque compraram muitos buses elétricos em muito pouco tempo, e eu perguntei a um dos operadores, por que tanto em tão pouco tempo? E ele me disse, porque a gente não quer mais diesel. Porque há uma pressão da sociedade por ônibus limpos. Nadie mais quer respirar o ar sucio que os buses regalam. Ou seja, uma pressão da sociedade por ser sustentável. Isso todo cria a necessidade de muito mais complexidade contratual e desenho de negócios. Mira, aqui, uma encuesta que eu he leído, uma comparação de resultados financeiros e operativos. Mira, o modelo tradicional, em que pagamos o custo por quilômetro. A primeira linha são os custos, este gráfico pequeno. Os custos vão crescendo entre o tradicional, primeira renação, segunda renação, terceira renação, pero não muito. Pero a segunda linha mostra a qualidade, a avaliação da qualidade de serviço pelos usuários. Mira, quando temos modelos de remuneração mais modernos, como os usuários evaluam melhor a qualidade de serviço. Isto é o que me impressiona. Há um efeito direto na qualidade de serviço quando movemos para modelos de negócios mais modernos, mais complexos, com remuneração variável. É preciso, então, é necessário que nós seguimos desenhando esses modelos. Desafios atuais e tendências futuras. Eletrificar. Em Brasil, nós temos muitas soluções de biocombustíveis. Temos um programa de álcool de cana-de-açúcar, de etanol de cana-de-açúcar, desde os anos 70. Todos os coches em Brasil saem com um chip no motor e tu puedes poner gasolina ou álcool em qualquer proporção que quieras. Puedes poner 100% álcool, 100% gasolina, meio por meio, não passa nada. O motor vai funcionar igual para ti. Criamos este modelo para uma resposta pela crise de petróleo em 1970. E em Brasil se habla muito e diz, nós não temos que ir para os buses elétricos, vamos para o biocombustível.
Puede ser. Pero si el mundo camina para el bus eléctrico, no va Mercedes, BYD solamente hace buses elétricos, pero Mercedes, Volvo, Scania, Volkswagen no van a hacer motores solo para Brasil. El riesgo es que la solución de la industria de autobuses tiene que ser global, porque es muy caro el desarrollo, hay que depreciar el desarrollo en una escala global. Entonces, la electrificación me parece que va a ser la solución global, porque el mundo camina para la electrificación. La solución de biocombustible no hay en Europa, no hay en Asia, es una solución típicamente de nosotros, y no va a ser posible tener un motor solo para Brasil si todos van a caminar para el eléctrico. Las tecnologías más avanzadas, ¿no? Ayer yo vi la ponencia hablando de datos, y es una cosa increíble la potencia que está llegando de inteligencia artificial en términos de planeación, de diseño de rutas, la capacidad. Y eso no va a ser posible hacernos con modelos tradicionales de hombres-camiones. Nosotros vamos a tener cada vez más complejidad de integración multimodal y de consolidación en grandes compañías para tenermos condiciones de hacer frente a los retos de capital, los desafíos de capital que vamos a tener. Oh, mira, yo hablé de BYD y ya colocaron acá la BYD. Perfecto. Así que funciona. La capacidad de prever demanda hoy es muy precisa. La alcaldía, el operador puede prever casi con 100% de acierto dónde va a estar el usuario y cómo recorrer a este usuario. Pero hay un tema que me encanta, que me preocupa, disculpa, que es mucha computador, muchos sensores no son capaces de hacer inteligencia. La inteligencia está entre nosotros. Por ejemplo, tenemos más de la mitad en São Paulo de las usuarias de transporte público son mujeres. Y nosotros diseñamos las rutas de acuerdo con las necesidades de las mujeres, mismo con toda la computadora, los datos, la inteligencia artificial. No. Y la necesidad de viaje de mujeres es distinta del hombre. Desafortunadamente, las mujeres están encargadas de llevar los hijos para la escuela, para el hospital, el centro de salud, de atención. Son las mujeres que hacen eso. O sea, la ruta de la mujer no es salir de casa e ir para el trabajo. Ella sale de casa, va a la escuela y después va al trabajo. Y al fin de día, probablemente es ella que va a pasar por la tienda para comprar la comida. O sea, y nosotros no diseñamos la ruta de acuerdo con esta necesidad específica. Y ahí no va a ser la computadora que va a decir eso. Tenemos que ser nosotros que tengamos atención con la necesidad de la gente. La COVID cambió el mundo del transporte de una manera dramática en aquellos días. Yo me acuerdo que participé del congreso virtual, Nico me invitó, y estábamos ahí todos en nuestras casitas y platicando, y decíamos, hay encuestas que están enseñándonos que después de la pandemia, la gente va a querer usar más coches, por dos razones. Mucho miedo de contaminación, pero la principal razón es porque estábamos todos en casa, las calles estaban vacías, la gente miraba la calle vacía y decía, voy a comprar un coche, mira qué maravilla que está el tráfico. São Paulo hoy tiene un nivel de congestión muy, muy superior que antes de la pandemia porque la gente compró. Y lo que decíamos nosotros, señores alcaldes, aprovechen la oportunidad de la ciudad vacía y diseñen sus calles para una vuelta mejor, una vuelta más sostenible, más amigable. Vamos volver después de la pandemia con otro tipo de ciudades. Ofrezcan carriles exclusivos para autobuses, pongan ciclorrutas. Pouquíssimas cidades no mundo escutaram o que nós decíamos. Duas delas seguiram isto. Foi Paris, que hoje tem mais bicis que coches em suas calles. Em 5 anos, uma revolução. Há mais bicis em Paris do que coches atualmente no tráfego. Ou seja, cambiou completamente o desenho da cidade. Estão poniendo os coches fora do centro, estão bajando as velocidades. Há muitas coisas interessantes sendo Ana Hidalgo. E Bogotá foi outra cidade que aproveitou a oportunidade e cambiou bastante o desenho em favor do transporte público acá cerca de nós. Pero uma coisa terrível se passou durante a pandemia. Em São Paulo tivemos uma cidade, Teresina, capital de um estado no norte do país que se chama Piauí, que se quedou 6 meses sem transporte público, porque o empresário vivia del pago del usuário, o usuário desapareceu. Parecia aquela película querida Barrer los Niños, não sei como se habla em espanhol, mas estou tentando traduzir acá, porque o usuário de repente desapareceu e a alcaldía não tinha de plata para pagar o subsídio.
se quedaram por 6 meses sem transporte público. Em Rio de Janeiro, 10 empresas privadas quebraram. 10 operadores de transporte público foram à bancarrota. Nós aprendemos durante a pandemia que o Estado deve assumir um rol em la gestión y la financiación del transporte público. Pero esto va a poner la necesidad de tenermos reglas claras de compensación de demanda. Por eso los contratos que tienen pago por nível de serviço são mais seguros para a gente, para as companhias e para o setor público. Se barra a demanda por uma outra pandemia, ojalá isso não passe, estes contratos asseguram a qualidade e o mantenimento do serviço. Em São Paulo, por exemplo, o transporte público não passou nada com os empresários. E sequer entraram com reclamos de compensação, porque a demanda afeta muito pouco a remuneração dos usuários. O nível de serviço foi mantenido, desafortunadamente barraram pouco e com isso perdemos usuários, barramos o número de usuários, pero se mantuve o serviço e as condições financeiras das companhias operadoras, porque tínhamos contratos mais modernos. Então, algumas recomendações para a América Latina. Necessitamos ter contratos. Acá em México, eu sei que também passa a termos APPs, Associações Públicas e Privadas, que, em geral, são contratos muito complexos, que asseguram inversão privada, garantia do setor privado e do setor público. O setor privado presta garantias ao setor público e o setor público presta garantias ao setor privado. Temos regras muito claras para compensações durante a execução do contrato, mecanismos de soluções de conflitos muito transparentes. Eu, por exemplo, sou presidente de um Dispute Review Board de um contrato de concessões de trenes em Brasil. Ou seja, se há uma disputa entre as partes, nós seguimos o contrato todo o mês. Todo o mês há uma junta, todas as correspondências, eles nos copiam para o comitê de disputas. E se passa algo entre as partes, nós somos o primeiro anteparo para se resolver. Depois eles vão para a arbitragem, mas antes passa por nós. Nós não temos isso nos contratos de autobuses. Necessitamos incorporar estas regras. Necessitamos incorporar regras modernas, como estão em los sofisticados contratos de APP, de petróleo, de energia, de carreteras. Poner isto no transporte público sobre pneus, sobre anchas. Governança balanceada. Acá 2 temas. O governo necessita melhorar sua governança. O governo necessita oferecer melhores sueldos. Proteções para os empregados públicos que possam tomar decisões sem ter medo de la fiscalía e todo. Estou falando acá de gente que não faz coisas malas. Apenas necessita tomar decisões buenas, rápidas e necessárias para manter os contratos. Em meu país, e me parece que em México também, eu fui funcionário, empregado público por muito tempo. Nós tínhamos, e todavia temos, muito medo de tomar decisões. Muito medo. Porque tomamos uma decisão que não é, pode estar incluso errada. Imagina, por favor, se o board de Apple chega para a gente que desenvolve novos teléfonos, novas soluções, e diz: não cometas um erro. Porque se tu erras, eu vou poner-te para fora, eu vou cobrar os prejuízos de tu erro, e ainda vou dizer a toda a gente que tu eres incompetente. O que passa com a Apple no dia seguinte? Não vai desenvolver mais nada. Porque o erro faz parte do processo de construção de novas soluções. Mas os empregados públicos não têm sequer o direito de inventar, de errar. E aí queremos que eles tomem decisões modernas. Não vão tomar. Necessitamos, como sociedade, platicar sobre isso, sobre a governança do setor público. Mas também necessitamos platicar sobre a governança do setor privado. Antes, qual era o rol das empresas hasta os anos 90? Maximizar a ganância do dueño. Não era isso? O papel do rol? Hoje, uma empresa que pratica um ato de racismo para ampliar sua ganância, ¿qué pasa con ella? Va muy malo. Puede incluso quebrar. Una empresa que contamina el ambiente, el medio ambiente, para ampliar la ganancia, ¿se puede? No. O sea, hoy la sociedad tiene un control sobre las empresas que es mucho más do que maximizar ganancias. Y cuando estas empresas reciben dinero público, el nivel de exigência sobre governança e transparência cresce muitíssimo. Ou seja, se queremos ter um setor moderno, um setor justo, um setor atuante, um setor inovador, e queremos receber subsídio público, e é essencial que tenhamos subsídio público para que a tarifa seja barata, ou seja, hasta zero, como em algumas cidades do Brasil,
Nuestras empresas precisam ser transparentes. La gente quer saber dónde va a plata que está chegando del governo. Não podemos mais ser empresas de família cerradas em que nós hacemos com a plata lo que queremos. Não, queremos subsídio público, temos que entregar transparência. Como, por exemplo, as empresas que estão listadas em la Bolsa de Valores. Elas têm que publicar todos os anos todos os números, com auditores independentes. Isso vai chegar, isso já chegou em nosso setor. Então, há que modernizar a gestão de nossas companhias. Sistemas de pago transparentes, Viviana falou muito. Há que ter sistemas de pagos claros, transparentes, números abertos, sistemas interoperáveis. Se os empresários de autobús explotam o serviço de cobro, não há problema. Eu não sou daquele que digo isso é impossível. Pode ser que funcione, mas há que ter uma governança muito clara, golden share para o setor público, números publicados, controle da sociedade sobre isso, porque o serviço não pertence ao empresário, pertence à gente. E a gente tem o direito de controlar os números. E outro elemento fundamental para que tenhamos serviço reconhecido como bueno é a participação cidadã. Democracia não hace solamente durante as eleições. Democracia se hace todos os dias. Assegurar que a gente participe de conselhos participativos que contribuam para a discussão da qualidade de transporte público é bueno para nós. Um dos problemas de nossos sectores é que nós não temos voz. Ontem eu platicava com um amigo e dizia: por que é tão duro que alcalde quite espaço de los coches para dar a los autobuses? Porque ele que escreve no periódico se mueve em coche. Ele que controla a programação da rádio se mueve em coche. O periodista que está na televisão se mueve em coche. Quando tu mueves algo contra em coche, há muita gente importante para dizer em contra. Quando nós movemos em favor do transporte público, quem se põe em favor de nós? Os empresários. E vamos, acá, somente entre nós, por favor. A imagem que nós, empresários de autobuses, temos não é a melhor do mundo. Por lo menos em Brasil. Eu falo de Brasil. Ou seja, nós necessitamos ter mais vozes em favor do transporte público. Quem são? A gente. Se eu for empresário, Nico, eu fomentava a criação de associações de usuários de transporte público. Eles vão falar mal da qualidade de serviço que eu presto. Ótimo. Isto vai mover-me à frente. Como secretário de mobilidade se move à frente? Com a gente em sua espalda, le pegando. É isso que move a gente. Necessitamos ter vozes mais qualificadas em favor do transporte público. E a participação cidadã é o que vai garantizar isso. APPs mais sofisticadas. Como que querem que eu vá comprar buses elétricos se eu não tenho garantia que o governo vai pagar a conta? O governo tem que prestar garantias aos empresários de ônibus, como presta às concessionárias de carreteras, quando há inversões muito fortes. Já falei pouco da possibilidade de separação entre propriedade e operação da frota. Isso não é uma solução maravilhosa, é uma possibilidade. Os contratos têm que ter verificadores e auditores independentes, gente contratada para assegurar que os números são verdadeiros, que os números estão listos, uma agência reguladora independente, que não esteja submetida aos interesses momentâneos do governo. O governo cambia hasta cada 6 anos, em Brasil, que a cada 4 anos cambiamos todo. Nós firmamos contratos de 20 anos, não podemos ter gente que chegue depois de 4 anos e diga: mira, vou cambiar todo. Agora, perdão, os buses vermelhos, rojos, eu quero verdes. Não, por favor. Necessitamos ter controle sobre esses contratos estável, com controle de Estado e não de política. E aí já falei pouco do setor privado e governança. Perdão, era isso que eu queria. Acá estou com o tempo super apretado. Les agradeço muito a paciência por tentar compreender este espanhol tão malo que eu hablo, pero acá intento seguir. E agradecer a paciência e a atenção de vocês por la ponencia. Muchas gracias. Bueno, como dice Sergio, tiene el tiempo muy cortado porque sale su avión en un par de horas, pero creo que son conceptos muy importantes para el sector transporte. ¿Cómo vamos a operar en estos nuevos modelos de operación con unidades más nuevas? Y yo nada más quiero dejar un comentario, si nos puedes ayudar, querido Sergio. En esos nuevos modelos debemos contemplar temas de tarifas muy puntuales, temas de subsidios que muchas autoridades le tienen mucho miedo y que en ocasiones hemos planteado a las mismas autoridades y dicen: ¿por qué tengo que subsidiar la operación de un sistema nuevo?
Lo que comentaba Viviana y comentó ahorita Sergio, queremos camiones nuevos por parte de las autoridades, queremos camiones de última moda, queremos unidades que prestan un servicio de calidad con la última tecnología, pero eso se lleva plata que no tiene el operador, número uno. ¿Perdón? No tiene plata el operador para comprar. Claro, claro. Entonces tenemos que buscar esos esquemas financieros que nos permitan acercarnos a estos modelos. Y tenemos que buscar dos temas que son fundamentales en el transporte. Lo comentó Sergio, uno es el servicio que debe prestar el Estado y que por la falta de capacidad técnica, operativa, financiera, lo concesiona. Pero también tenemos que buscar esta dualidad que es la rentabilidad para el operador, pero no es únicamente para el bolsillo del operador, es también para mantener un negocio que va a ser en beneficio del usuario, de la sociedad y que tenemos que ser muy claro. Yo te quiero preguntar dos cuestiones nada más, querido Sergio. Ayer nos presentaron un sistema de transporte con tarifa cero en San Luis Potosí. En Brasil hay, pero han regresado a cobrar en algunos estados. O en algunos casos han regresado al cobro de tarifa. No, todavía no. Siguen cobrando cero. Este es un tema que está súper caliente en Brasil, la tarifa cero. No se cobrar pelo uso do transporte público. Mira, nosotros trabajamos todos los días, todos que están acá en este salón, para ampliar la demanda de transporte público. No es nuestra más importante tarea. Sea como operador, como privado, como gobierno, queremos que la gente se mueva en el transporte. La tarifa es una barrera. En Brasil hicieron una encuesta que dicen 50% de la gente que dejó el transporte público volvería si podríamos bajar la tarifa en más de 50%. Metade de la gente que dejó el transporte podría volver. Yo no puedo ser en contra que la tarifa sea cero, porque la tarifa cero significa decir, el transporte público es bueno para toda la sociedad. O sea, todos los que pagan impuestos van a pagar por el transporte público. Yo no puedo estar en contra, porque esto va en favor de lo que yo más quiero, que es la universalización del transporte público, la ampliación de la demanda. Pero yo no quiero que se haga eso para que un político gane elecciones. Se nosotros pudiéramos salir ahora, irmos aí al Metrobús e perguntar a la señora María, mira, vamos cobrar nada, daqui mês vai ser tarifa zero, pero a qualidade vai bajar um pouco do transporte. Eu tenho certeza que senhora Maria miraria para mim e diria, doutor, por favor, não ponga suas manos em meu bus. Isso já não está tão bueno. Deja, eu já estou pagando. Não podemos bajar a tarifa, eliminar a tarifa e bajar a qualidade. Isso não se pode fazer. Pior, não cobramos hoje, daqui 2 anos o secretário de Hacienda mira e diz, não tenho mais plata para o subsídio, agora vou passar a cobrar. Isso vai ser muito malo. Há que ter muita responsabilidade com a política de tarifa zero, pero os benefícios são incríveis. A cidade de São Caetano do Sul ampliou a demanda em 150%. Estão comprando buses e todos. Na cidade, ao lado de São Paulo, muito rica, que estão fazendo isso. Em uma cidade que se chama Vargem Grande do Sul, também na zona metropolitana de São Paulo. Há muitos anos que estão com tarifa zero. Sabe o que passou? O comércio incrementou em 32% suas vendas no centro da cidade. 32% de incremento de vendas, porque muita gente não sai de suas casas para comprar porque não tem dinheiro para o transporte público. E outra coisa interessante, em Brasil, a saúde é pública, como acá em México. Se tu necessitas em Brasil, tu eres mexicano, e necessitas fazer uma cirurgia séria, grave, tu vas a ter a assistência pública gratuita, é universal, para toda a gente. Mira, 30% de los apontamentos, de las citas en el serviço de saúde em Vargem Grande do Sul, tinham no-show. O usuário não aparecia para a consulta, para a cita. Com a tarifa zero, se eliminou o no-show. Porque a gente lograva obter via teléfono uma cita, mas não tinha dinheiro para o transporte público para chegar na cita. Ou seja, para que tenhamos tarifa zero, tendremos que estar preparados para... Uma vez um alcalde me disse, Sérgio, quero poner tarifa zero. Eu disse, estás preparado, alcalde? Estou, tenho o dinheiro. Eu disse, não, o dinheiro é mais sencillo. Eu creio que uma cidade rica como esta... Tu estás preparado para quitar espaço de los coches para dar a los autobuses? Porque a demanda vai crescer muitíssimo. E tu tienes que dar produtividade a los buses. E tu tienes que dar espaço a los autobuses. Ou seja, se prepare porque tu vas a tener que quitar espaço de los coches para dar a los autobuses. Tu estás de verdade preparado para dar prioridade ao transporte público? Porque o mais sencillo é dar tarifa zero. É bonito, a gente vale aplaudir, todo. Pero
Después de eso, va a venir muchas otras cosas que van a pedir de ustedes, exigir de ustedes mucha prioridad del transporte público. O sea, yo estoy en favor de trabajarmos en favor de tarifa cero, pero no para ganarmos elecciones y no para poner en riesgo la calidad del servicio. Bueno, pues con eso cerramos la sesión. Muchísimas gracias, Sergio, y vámonos al aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, querido. Ahí vamos. Agradecemos al maestro Sergio Abelleda por esta interesante conferencia. Como muestra de agradecimiento, se le entrega su reconocimiento correspondiente.